Olá, primeira igreja batista no bairro dos Ipês, prezado pastor Jairo, que nos convidou para trazer esta palavra. Nós desejamos a todos um bom final de tarde e hoje iremos trazer uma pequena palavra sobre a ação social nos tempos de crise. E para tal nós vamos ler o texto bíblico em Atos, capítulo 4, 32 a 35, que fala da comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Diz assim a Bíblia: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância de graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam ao pé dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Irmãos, notamos aí que a ação social já surgiu com a igreja primitiva. Veja que naquele tempo eles tinham tudo em comum. Os apóstolos pregavam a palavra e as pessoas e as pessoas se achegavam a eles para depositarem as suas necessidades. De sorte que eles tinham tudo em comum. Todas as coisas lhe eram comuns. E repartiam segundo a necessidade de cada um. E a demanda era tão grande que em dado momento os apóstolos falam para os discípulos: escolham entre vocês discípulos de bom testemunho, discípulos honrados, que estejam segundo a graça do Senhor, para ajudar a servir as mesas. Porque nós já não conseguimos servir mais as mesas, pregar a palavra e servir as mesas. Então foi daí que instituíram os diáconos, né? Estevão, Filipe e os demais diáconos, para servir a mesa da viúva, a mesa dos apóstolos, cuidar das necessidades da igreja que estava surgindo. E no momento, irmãos, nós estamos passando por uma situação ímpar, onde muitas pessoas que anteriormente tinham como angariar o seu pão e hoje não tem mais como. E quem os irá socorrer? A ação social, amados, é um mandamento de Deus. O Senhor Deus já nos deixou, através do seu Filho Jesus Cristo, a seguinte palavra: que o primeiro mandamento seria amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso amor, toda a nossa dedicação. E que o segundo mandamento, semelhante ao amar a Deus sobre todas as coisas, seria amar ao próximo. E a Bíblia ainda nos acrescenta, lá em Marcos 12, 30 e 31, que não há mandamento maior que este. Não há, amados, mandamento para a igreja no dia de hoje maior do que amar ao nosso próximo. Não adianta fazer caminhadas, não adianta carregar cruz nas costas, andar de joelho, fazer promessas mirabolantes. Isso não são mandamentos. Mandamento maior, não tem outro semelhante. É amar a Deus e, semelhantemente, amar ao próximo como a si mesmo. A Igreja Batista do bairro dos Ipês tomou
essa tarefa consigo. Resolveu cumprir este mandamento de Deus. E nesse instante está distribuindo cestas básicas para os necessitados. Tem mais de 35 famílias já foram atingidas e podem crer, não foram elas as maiores beneficiadas, mas sim cada irmão que está participando desta campanha. Nós é que nos sentimos agraciados por estarmos cumprindo o mandamento do Senhor. O mundo tem apontado o dedo para as igrejas. Lá em Lucas 10, 25 a 37, nós vemos o episódio daquele bom samaritano. Um homem ia na estrada e foi abordado por salteadores. Teve suas coisas roubadas e também foi espancado por aqueles salteadores. E ficou na beira da estrada caído quase à morte. Passa um levita, homem que tinha a obrigação de cuidar da manutenção das leis do Senhor, e passa de largo, não quer nem saber. Passa um sacerdote, homem que tinha a função de levar os pecados do povo para além do véu no templo, para que fossem perdoados por Deus, passa ao largo, como se nada estivesse vendo. E passa um samaritano, tinha esse nome de samaritano como se fosse um paraibano, um carioca, porque era de Samaria, capital das 10 tribos que se separaram de Judá. Homem discriminado ali, mal visto na Judéia. Passa aquele homem e resolve investir seu tempo naquela vida. Levanta aquele homem, cuida das feridas, limpa-o, leva-o a uma hospedaria, paga lá certo dinheiro pela hospedagem e ainda empenha a sua palavra dizendo: olha, se você, hospedeiro, gastar alguma coisa a mais com esse homem, quando eu voltar eu pago. E Jesus pergunta ainda, quando está falando ao povo esta parábola, ele pergunta: quem é o semelhante deste homem? Não precisa nem responder, né, irmãos? O samaritano foi o semelhante. E hoje nós trazemos para a nossa igreja essa palavra. Trazemos para quem estiver ouvindo esta palavra. Você tem visto o seu semelhante? Ou tem passado ao largo? E é assim, irmãos. Nós às vezes vemos a miséria à nossa porta e passamos ao largo. Usamos alguma desculpa. Esse aí não estudou. Isso aí é um preguiçoso. E seguimos vendo crianças desamparadas, famílias com fome, e é como se não fosse nada. Estamos anestesiados nesse tempo de crise. Que o mundo possa enxergar a igreja boa samaritana, a igreja que tem compaixão, a igreja que estende a mão, a igreja que dá o ombro, a igreja que tem tempo para dispensar carinho, para dar o ombro ao próximo. Nesse tempo de crise, precisamos suscitar dentro de nós o que as Escrituras nos manda fazer. A ação social surgiu no meio da igreja para abranger todo o mundo. Que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós a sua maravilhosa graça, em nome de Jesus. Amém.